A gente deixou dessa vez um tema bem aberto, que foi a revolução no tratamento da cirurgia de coluna. Assim, o que vem de moderno, o que vem de diferente, o que vem de inovador aí no mercado nos últimos anos e o que vem sendo feito de diferente. Então, assim, esse é o tema. O objetivo principal é que vocês realmente dessa vez interajam. Assim, pode mandar pergunta, eu vou tentando responder da maneira assim mais rápida assim possível para que a gente tente absorver aí o maior número de perguntas possíveis. Outra coisa, assim, deixar um abraço especial aí para todo mundo que compartilhou esse ano aí com a gente. Assim, não foi um ano fácil, eu acho que não foi um ano fácil para ninguém. Durante todo esse momento aí que nós vivemos, durante todo esse período aí de pandemia, eu também tenho uma família, você entendeu? Eu também sou uma pessoa. Então, assim, eu também vivi os mesmos problemas, dificuldades e ansiedades que todos vocês viveram. Então, assim, eu acho que a gente sobreviveu a um ano histórico. Estamos de parabéns de estar chegando aí no final. Vamos ver se a gente começa aí cheio de bons fluidos e bom humor e amor e paz e prosperidade. A gente começa 2021 aí de uma maneira assim, vamos dizer assim, com o pé direito. Aqui, para começar, para a gente tentar fazer a dinâmica do que a gente tentou programar para hoje, qual o tempo médio de recuperação de uma cirurgia minimamente invasiva na região lombar? Paulo Melo está perguntando. Então é o seguinte, cirurgia minimamente invasiva, ela pode desde incluir uma incisão pequena até incluir, que é o principal, uma baixa agressão tecidual. Então não é só o corte na pele, é o procedimento ser feito de uma maneira que causa uma baixa agressão tecidual. Tanto se você for fazer uma microcirurgia por câmera, como uma microcirurgia por microscópio para retirada de uma hérnia, que é a pergunta em questão, 2 dias você está fora do hospital. Interna no dia seguinte vai embora, pode ir até no mesmo dia, vai usar uma cinta, um coletezinho por mais ou menos 30 dias e aí vai começar o período de reabilitação. Essa é uma opção. Existem outras microcirurgias ou outras cirurgias assim minimamente invasivas que são mais voltadas para dor, como procedimentos que se você queima o raminho da articulação para ela ficar dormente, infiltração, aplicação de remédio. Existem outras microcirurgias que poderiam até receber alta no mesmo dia. Então, esse é o período de manutenção hospitalar. Fora o período de manutenção hospitalar, no período que vocês realmente aguardarem o final do tratamento, é mais ou menos em torno de 90 dias. Então, assim, a partir de 90 dias começa a conseguir aumentar a carga de atividade física. Os primeiros 30 dias a gente tenta deixar mais em repouso. O José Neto está perguntando aqui, doutor, após cirurgia lombar a pessoa perde a mobilidade? Não, em todas, em algumas sim. Se for feita uma cirurgia de artrodese, que é uma cirurgia de fusão, você vai tirar aquele disco doente, aquele conteúdo doente, e você vai colar uma vértebra na outra. Se você fizer através desse procedimento, você vai perder a mobilidade daquele segmento. Então, se for um nível, é uma mobilidade X, se for 2 níveis, se for 3 níveis, você vai perder a mobilidade daquele segmento. Às vezes essa perda de mobilidade é ruim, na maioria das vezes é ruim, se você conseguir tratar sem essa perda de mobilidade é melhor, mas nem sempre é possível. Então, muitas vezes a gente tem que fazer cirurgia da coluna para a realização de artrodese. A grande maioria das vezes não. A gente vai fazer uma prótese de disco, pode fazer outros procedimentos. Então, o mais importante é vocês entenderem que o diagnóstico precoce é o primeiro passo para que você tenha uma resolução do procedimento. Outra coisa, mesmo que não seja um diagnóstico precoce, tem que ter um diagnóstico preciso, assim. Qual é o meu problema? Eu acho que o meu problema é hérnia de disco. O que é? Como é? Quantas são? Qual é o local? Tem que entender qual é a doença para ter um diagnóstico preciso para fazer o melhor tratamento com a menor agressão possível. Artroplastia tem estudo científico a longo prazo de pessoas que já fizeram essas cirurgias? Quais os prós e os contras? Que geração está as próteses? Aqui quem está perguntando é a Cláudia. É o seguinte, tem inúmeros estudos científicos, a literatura assim, é extremamente ampla e vasta, tá? Tanto de curto, quanto de médio, quanto de longo prazo. Inclusive, o nosso follow-up de acompanhamento assim, de caso a caso está em 9 anos agora. Não é uma coisa de ontem para hoje. É que assim, agora ela é mais difundida, ela é mais utilizada, a maioria das operadoras de saúde contemplam esse tipo de procedimento,
Então é uma coisa realmente que tem um resultado melhor na grande maioria das pessoas e quando bem indicada, e que o uso vem crescendo exponencialmente, mas assim tem todas as avaliações. A grande questão dos prós e os contras não é os prós e os contras, assim, a prótese ela sempre tem prós, porque refaz a anatomia normal, refaz o alinhamento, mantém a mobilidade. A questão é que não consegue ser feito artroplastia para todo mundo. Em determinados graus da doença, em determinadas quantidades de níveis da doença, você não consegue abrir mão da artroplastia. Aí você tem a artrodese, que tem resultados clínicos em termos de melhora de dor, às vezes quase tão bom quanto, mas tem também as suas complicações. O Márcio, meu compadre, tá aí, tem muita gente conhecida aqui, tá? A Cida, obrigado, eu que te agradeço, Cida, pela confiança. A Cida é uma paciente super especial, que assim, teve uma luta assim de anos e anos e anos, né, Cida? A fio, junto e ali, ó. Mas agora, se Deus quiser, eu acho que você realmente vai melhorar. Eu tô com essa sensação, acho que agora realmente você tá de parabéns por todo esse esforço, mas da última vez que eu te vi, você tava assim, realmente diferente. Então eu fiquei super satisfeito. Ô Alex, você é meu amigo, não vale, mas assim, não sou o melhor médico do Brasil de jeito nenhum. Existem muitos médicos bons e muitos médicos ruins. Mas assim, eu agradeço o elogio vindo de você, que é uma pessoa tão especial. Em relação a Flávia, assim, Flávia, eu tenho atendido pouco no ABC. Eu até, assim, difícil. Tá? Assim, eu tô realmente mais no Sírio e na minha clínica, que é na frente do Sírio, na de Majafé. Eu tô mais lá. Encontrar em outros lugares está um pouco mais difícil em relação à questão de agenda ou coisa assim. Caso de hernia de disco a ser absorvida pelo organismo, quem está perguntando aqui é o Matheus. Ô Matheus, ótima pergunta, existem várias. Se a gente for pegar em termos de estatística assim, global, da gente ver não é tão comum. Então assim, você vê no livro, você vê na literatura, você vê nos seus colegas, agora assim, você vê várias vezes isso todo dia não é tão comum. Eu já vi algumas vezes, assim, recentemente eu postei um caso que eu documentei, se você quiser depois você dá uma olhada lá no feed, que tem a hernia de disco extrusa, depois ela diminuiu de tamanho, depois ela foi absorvida. Eu já vi algumas vezes, mas assim, eu não vejo absorção todos os dias. Assim, isso que eu quis dizer. Então assim, é raro, mas também não é tão raro. Então acontece, mas o que acontece é que muitas vezes, se você não perder o momento certo de operar, esperando uma possível absorção, você pode perder assim de verdade a janela de oportunidade. Então é uma coisa que tem que ser levada muito de perto, com atenção, naquela relação médico-paciente. Você tem que estar ali para sentir assim, ó, vai, não vai, vai, não vai, como é que não vai. Então assim, essa fase mais aguda de indicação cirúrgica, é importante que o médico esteja perto, assim, perto em termos de visitas precoces, ver sempre, esse tipo de coisa. A Lauren está perguntando assim, ter dor nas costas pode ser coluna? Dor na lombar constante pode ser hérnia? Pode, mas assim, existem várias coisas que podem causar dor na região do tronco, porque a coluna ela vai desde a base do crânio até na região da junção do sacro e com o ilíaco. Meu primo Caio, um abraço. Então, assim, é uma área muito extensa. Então, assim, qualquer outra patologia de qualquer outro órgão que vá da nuca até na região lombar baixa, e sacro e cóccix, pode ter alguma relação com esse tipo de sintoma. Mas os sintomas são diferentes e quando é avaliado pelo médico, é fácil do médico diferenciar, mesmo num atendimento inicial, na grande maioria das vezes. Por exemplo, sem querer entrar em detalhes, assim, por exemplo, o dor de cólica renal é incólica, é cólica. A pessoa sente uma cólica insuportável, não é um outro tipo de dor. Então tem perguntas específicas em que você vai direcionando para achar uma patologia da coluna, mas podem, sim, podem. Você tem que procurar um atendimento médico e começar com ortopedista ou com cirurgião de coluna para esse tipo de dor, seria uma ideia até interessante. Charles Araújo está aqui, ó. Boa noite, doutor. Dia 4 passei por infiltração na coluna, injeção direta na hernia disco L5 S1 e o médico me informou que é um procedimento que não resolve definitivamente. É medicação provisória. Seu Charles, o colega tá completamente certo. Assim, claro que a gente sempre releva alguma coisa que vai falar em relação ao médico, porque eu não estou falando com o médico, é o senhor que está me trazendo essa informação. Mas assim, a informação que o senhor me fala me parece assim, bem razoável e bem
plausível, porque quando você vai aplicar uma medicação, você vai fazer um bloqueio, você vai colocar o anestésico para dar um reset na raiz, apaga e volta, de uma maneira simplória, e para você testar se realmente a dor vem daquela região. Esse é um ponto. O segundo ponto é a aplicação da medicação. Entre outras, a principal que você aplica é o corticóide de depósito, de longa duração. O objetivo é diminuir a dor, é diminuir a inflamação, é diminuir o edema da raiz, é deixar a região com pH mais neutro, entre outras vantagens. Mas assim, o objetivo não é especificamente tratar o problema da hérnia do disco que explodiu. Então assim, a gente tem que avaliar esse tipo de questão. Então acho que o colega tem razão. Muitas vezes o tratamento é atividade física e fortalecimento muscular. O que acontece? Você faz uma atividade, você faz um bloqueio, você faz uma infiltração, você melhora da dor, melhorou do sintoma, você consegue fazer um fortalecimento muscular, uma atividade física, e talvez esse seja o tratamento definitivo. Então assim, isso daí vai variar muito de caso para caso. Tenho hérnia de disco, estou com crise há 19 dias, não aguento de dor. Tem que ir no pronto-socorro, Santiago, entendeu? Assim, se você está com uma dor dessa intensidade, esse tanto de dias, então a gente sempre fala intensidade da dor e duração. Se a intensidade for muito alta, é melhor correr atrás. Se a intensidade for baixa, vou avaliar mais um pouquinho. A duração, está durando há vários dias, tem que ser avaliado por um especialista, assim, ou por um ortopedista, ou no atendimento mais rápido ao pronto-socorro, tá certo? Eu estou vendo duas coisas aqui, uma pergunta interessante, assim, quais exercícios estão proibidos para hérnia de disco cervical? Eu não gosto de proibir nenhuma atividade física, eu acho que você tem que se preparar para realizar a atividade física que você queira fazer. Eu tenho uma hérnia de disco cervical, tá, e meu esporte favorito e minha paixão é fazer jiu-jitsu, tudo bem. Então a gente vai sentar, vai discutir, vai ver as opções de permitir com que você faça o jiu-jitsu que você quer fazer, independente de você ter tido o diagnóstico de hérnia de disco ou não. Assim, essa é a ideia. A doença não pode ser um fator limitante. Ela pode ser um fator que demande carinho, trabalho, atenção, cirurgia, X, Y, aquilo. Mas a gente tem que tentar achar uma solução para que você consiga fazer o seu esporte. Então eu não limito o esporte. Tá bom? Hérnia de disco cervical em 3 níveis. Então assim, quanto mais níveis você tiver de hérnia de disco de acometimento, pior é a gravidade da doença. Em termos de prós de disco, é o que o pessoal está perguntando mais, a gente consegue fazer prós de disco até 2 níveis, tanto cervical quanto lombar. Mais que 2 níveis, se precisa fazer mais de 2 níveis, a gente tenta fazer outras montagens, que a gente chama de montagens híbridas. Então, às vezes, você faz uma artrodese de 1 ou 2 ou 3 níveis, com 1 ou 2 níveis de prótese, você tem como intercalar sistemas diferentes para você adequar o melhor para o paciente que você está tratando, tá? Aqui tem alguém falando que o dedo mindinho da mão direita já está dormente. Então, vou até ver quem foi aqui, peraí. A Célia. Então, assim, isso daí já é um sintoma de maior gravidade, porque você está com uma compressão do nervo, esse nervo está sofrendo algum tipo de lesão ou de alteração que já está causando uma dormência, uma alteração, uma perda de sensibilidade. Então, é um sintoma mais para que você procure um médico, um atendimento médico de saúde e relate esses sintomas para que seja feita uma avaliação se isso é ou não alguma coisa em que a gente tem que se preocupar. Tem uma outra pessoa falando aqui de hérnia de disco e artrose de quadril. São doenças diferentes que podem vir juntas, mas assim são doenças totalmente diferentes. E uma pode interferir na biomecânica da outra. Então, assim, tem que ver qual é o que tem maior gravidade, qual é o que está causando mais patologia, para decidir em conjunto qual é a melhor abordagem. Ele faz uma prótese de quadril antes, depois opera a coluna. Às vezes opera a coluna antes, depois faz a prótese. Cada caso é um caso, assim, teria que ser uma coisa vista mais de perto. Doutor, fiz uma cirurgia na coluna e me deixou sem andar. Zilene Santos. Então, Zilene, assim, em primeiro lugar, assim, sinto muito, assim, pelo seu infortúnio que você passou. Existem relatos disso na literatura, e isso às vezes acontece em determinadas situações muito, muito, muito específicas e especiais. Cada cirurgia é uma cirurgia, cada intervenção é uma intervenção e complicações acontecem, mas quanto mais tecnologia vai vindo, quanto mais vai se desenvolvendo as tecnologias, quanto mais a coisa vai evoluindo, por assim dizer,
menor o risco dessa taxa de complicação ou de uma complicação dessa gravidade, como você está referindo. Às vezes a gente tem esse tipo de complicação de uma maneira, entre aspas, mais frequente, mas mesmo assim é muito raro, em casos de mielopatia cervical, em casos que você tem uma compressão da medula e essa compressão da medula causa uma compressão dos vasos, da circulação. Então, na medula você tem a artéria espinhal anterior e as duas posteriores. A anterior é 70 a 80% da irrigação da medula. Se você tiver uma compressão dessa medula e comprimir essa artéria, o que acontece? Não passa sangue. Não chega oxigênio, você tem um infarto medular. Como você tem um infarto agudo do miocárdio, que é um infarto cardíaco. Não chega oxigênio, o tecido que morre, ele sofre um infarto. Você tem um infarto medular. Essas cirurgias de infarto medular, de mielopatia, são cirurgias que realmente têm uma complexidade e um risco maior, apesar delas precisarem serem feitas. As outras, na grande maioria das vezes, costumam evoluir de uma maneira mais harmoniosa. Tá? Mesmo assim, num caso como o seu, vale a pena discutir, ver novas tecnologias, avaliar novas tecnologias, ver se você tem dor, se não tem, qual é o grau dessa paraplegia, é uma lesão de tendão, é de nervo, é de pé, tem sensibilidade, não tem motricidade, está espástico, não está espástico. Então, assim, tem vários critérios que podem ser avaliados em você, sempre com o objetivo de melhorar. É um pouquinho que melhora hoje, é uma grande vitória, entendeu? Assim, já é uma grande vitória, já é uma vitória enorme. Uma paciente grave como você. Então, assim, não perca as esperanças, não deixe de correr atrás. O Garcia, meu irmão, um agente aí fantástico, um abraço, tá bom? De coração, obrigado por aparecer aqui para dar um oi. Listese grau 2, Zé de Pimentel. Zé, assim, primeiro a gente precisa ver qual é o grau dessa listese real. Mas se realmente for uma listese grau 2 e você tiver sintomas de dor intensa, radiação para as pernas, formigamento, perda de sensibilidade, perda de força, outros tipos de alterações neurológicas, se você realmente tiver esse tipo de sintoma, uma listese grau 2 documentada, ela tem indicação de ser operada, de ser estabilizada. A cirurgia de listese não é um procedimento simples de ser feito, você entendeu? É isso que eu acho que é a questão principal. Por outro lado, o resultado é excelente. O paciente bem operado no espondilolistese, realmente o resultado é excelente. Ele vai ter uma melhora de 90%, 95% da dor que ele tinha antes. Assim, realmente o resultado é excelente. Uma listese grau 2, teoricamente, a gente começaria pela frente, uma incisãozinha embaixo do umbigo pequenininha, começa pela frente, disseca aquela camada de gordura até a musculatura abdominal, aí a gente vai lá na lateral, vai entrar aqui lateral. Não entra abdominal anterior. Aí a pessoa pergunta, mas por que não entra pela lateral? Porque pela questão da estética do brasileiro. Então, assim, uma mulher brasileira e muitas vezes um homem brasileiro não vai aceitar uma cicatriz fora do eixo abdominal central. Então, assim, na Alemanha eles abrem aqui a gente não faz assim. A gente faz uma incisãozinha que começa ao redor do umbigo e desce, ou só ao redor do umbigo para baixo. É longitudinal, a sutura é intradérmica para que realmente não fique cicatriz, a gente afasta e vai entrar na barriga pela parte lateral. Tira aquele disco doente, que está listese, coloca um espaçador, uma prótese, um queijo, um alife, ele vai ficar preso só na vértebra de baixo. Aí você vira por trás, descomprime, tira todo o tecido que está em cima da raiz, isso é o mais importante, tem que ver medula e todas as raízes livres de qualquer compressão, qualquer bico de osso, qualquer osteófito. Quando você limpa tudo, aí você fixa com os parafusos e traz para ter essa correção da espondilolistese, uma cirurgia belíssima de ser feita, mas tem que ser feita de uma maneira adequada. Cirurgia minimamente invasiva com videoscopia para artrodese LC, não deu para entender, Carlos, você manda de novo e a gente tenta avaliar. Assim, tem que ver, não entendi direitinho o que você quer, tá bom? Fisioterapia no pré e pós-operatório é fundamental, assim, eu acredito que muito mais no pós-operatório do que no pré-operatório para os pacientes que forem ser operados, obviamente, né? Se você fez uma fisioterapia antes de operar e precisou ser operado, a fisioterapia não foi a coisa mais efetiva para você. Mas você é uma pequena porcentagem da população. A grande maioria trata só com medicação, adequação de postura, orientações, adequação ao trabalho, vários tratamentos especiais, mais a fisioterapia. Esse grupo ele vai ser tratado por essa classe de profissional de maneira brilhante. No pós-operatório é que o problema é um pouco maior, porque dependendo da cirurgia você tem que ter uma readaptação à sua função.
Mesmo uma prótese de disco, que a coisa vai super bem, que a coisa é tranquilo de usar, de você fazer, de você realizar, mesmo ela mantendo mobilidade, são situações assim que exigem um pouco mais de atenção. Então, assim, cada caso é um caso, tem que avaliar, tem que ver cada caso, tem que ver como que a coisa está evoluindo e vai precisar de um tratamento fisioterápico também específico. Aqui um exemplo, você tem vários exercícios de prancha, de isometria, que você consegue fortalecer musculaturas abdominais específicas, rotadores, oblíquos, então assim, realmente existem formas diferentes de tratamento pós-operatório, todos eles são importantes na fase certa. O que não dá é para terminar uma cirurgia, acabou uma cirurgia, com uma semana depois está tentando fazer atividade de extrapolação na fisioterapia ou onde for, não pode. Então, assim, é lento, é gradual, é passo a passo, é um dia depois do outro, mas tem a sua função, tem o seu papel, tem a sua importância é gigantesca. Tá? Aqui, Thalita Priscila, doutor, tem a caixinha de pergunta na live, acho que seria mais fácil para o senhor ver as perguntas. Então, Thalita, é que hoje a gente não programou de fazer desse jeito, como a gente faz habitualmente, de escolher um tema e ir falando para vocês aqui por uma hora. Hoje, como é a última do ano, a gente escolheu fazer uma coisa diferente. Abrir para pergunta e quem for mandando pergunta eu vou tentando responder o mais rápido possível todas as perguntas que vierem para a gente fazer uma coisa mais interativa dessa vez. Tá bom? Nas próximas a gente vai escolher um tema mais focado, mais específico. Por isso que hoje a gente está discutindo as vantagens do tratamento da coluna, ou o que tem de novidade. Então, assim, por isso que eu estou tentando ver o que o pessoal tem de dúvida e a gente vai jogando as novidades em cima disso. Então, se você quiser mandar alguma pergunta, você manda, a gente olha aqui. O Gabriel está pedindo, pelo amor de Deus, para ir para o jiu-jitsu. Vai, rapidamente, vai, mas ainda não. Ainda não, a gente combinou uns 8 meses de pós-operatório, se eu não deu isso com certeza. Agora que está começando a parte de fortalecimento muscular, de melhora na postura, rotadores, vai começar a parte de musculação e se Deus quiser, o mais breve possível, você vai conseguir estar fazendo seu jiu-jitsu, mas agora é um pouco precoce. Aqui é a Ludmilla, uma pergunta legal. Fiz cirurgia endoscópica L4, L5, depois recidivou com 8 dias. Fiz endoscópica de novo. Tenho ainda a hérnia na L5-S1. Somente artrodose agora? O que você acha de quiropraxia para o meu caso? Então vamos lá. Primeira coisa, cirurgia endoscópica. Você entra por uma câmera, tira a hérnia de disco. Principal complicação. Tem uma taxa de recidiva realmente alta. Então, dependendo da literatura e do trabalho, essa hérnia pode voltar em até 15% dos casos. Até 15% dos casos. Então tem uma taxa de recidiva alta. E geralmente quando ela recidiva como o seu caso nos primeiros dias, você vai e tira a hérnia de novo. Essa retirada da hérnia, ela pode ser tirada normalmente por uma nova endoscopia ou ela pode ser tirada por uma microcirurgia através do microscópio. São técnicas diferentes, complementares. A gente faz as duas, mas cada paciente tem uma indicação. Então até aí eu acho que o seu relato é perfeito. Só artrodese agora? Não sei. A gente tem que ver, tem instabilidade, tem artrose facetária, tem frouxidão de ligamento, tem hipertrofia de ligamento, tem solicitação óssea mecânica maior, talvez a gente consiga resolver o seu caso só com uma prótese disso, talvez precise de uma artrodese, talvez pelo seu quadro clínico não vale a pena fazer nada. Às vezes, muitas vezes a gente acerta a medicação e o paciente fica bem por vários anos e a gente consegue ir empurrando aí por um tempo maior. Eu não vou perguntar a sua idade, porque seria uma indelicadeza, mas a idade também é um fator preponderante na tomada de decisão. As artroplastias, elas têm uma indicação muito boa até 45 anos, de 45 a 50, já tem que ver o perfil físico e biológico do indivíduo. Mais que 50 anos, muitas vezes ela não é uma boa opção. Então tudo isso tem que ser avaliado caso a caso para você ver o paciente, sentir o paciente e ver o biotipo dele. A Rita de Cássia, hérnia de disco cervical, torácico e lombar, locais diferentes. A gente nunca resolve uma região misturada da outra. Sempre é uma de cada vez. Então a gente começa com uma, vê qual realmente que está te incomodando, que está te causando sintoma. A gente começa com essa daí, a partir daí a gente vai vendo como é que a coisa vai fluindo e vai tomando novas decisões. Tá? Então sempre começa com uma depois da outra. Uma coisa que é péssima é aproveitar a anestesia, sempre complica.
Então, assim, vai entrar para fazer um procedimento, vai entrar para fazer aquele procedimento. Não é outro, não é um parecido, não é um diferente. É aquele procedimento. Você pega uma cirurgia que é uma cirurgia pequena, minimamente invasiva, rápida, com sangramento pequeno. Aí você faz 5 minimamente invasivas num dia, vai virar uma coisa enorme. Então, assim, aproveitar a anestesia nunca é uma boa. Resolve um problema, depois passa para outro. Ah, eu fiz uma lombar e ficou média. Eu opero minha cervical? Não. Vamos tentar deixar a lombar ótima e depois a gente partir para outra região antes de tentar alguma coisa diferente. Tá certo? Outra coisa, um monte de gente perguntando convênio, isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vocês mandam depois no direct, a gente vai respondendo. Eu respondo todo mundo. Às vezes demora um pouco, às vezes demora mais, às vezes demora menos, às vezes tem um ou outro que acaba passando desapercebido, mas de uma maneira geral a gente responde todo mundo. Aí vocês mandam no direct, a gente manda a resposta para vocês, tá certo? Aqui, Ricardo, caldequina, fiquei com o pé caído entre outras sequelas. Então, Ricardo, a caldequina é o seguinte, é uma hernia de disco ou alguma outra patologia que causa uma compressão da região lombosacra, da região lombar baixa, tão grave e tão agressiva que você tem uma perda de déficit, um déficit neurológico rápido, progressivo e assim do dia para a noite, que vai ser o quê? Perda de força de movimento nos membros inferiores, anestesia em cela, que fica dormente a região interna da coxa, períneo, vagina, pênis, escroto, essa região interna da coxa fica dormente, perda de força, mais alterações gastrointestinais e urinárias, que pode ser desde perda de urina até retenção de urina, pode ser desde uma evacuação mais diarreica até uma constipação, mas você tem alterações geniturinárias ou intestinais, você tem anestesia em célula e você tem perda de força, movimento e sensibilidade. Isso é uma cauda equina. As caudas equinas operadas, a grande maioria delas vai deixar sequela. Tá? É uma perda de movimento por mais de um ano, a gente começa a ter uma chance menor de retorno. Até um ano a gente sabe que você tem uma recuperação assim mais rápida. Mesmo assim, neurônio, medula se recupera lentamente. Esse tipo de lesão tem que ser abordado, até o pessoal fez a pergunta da fisioterapia antes, por uma equipe multidisciplinar, não é só ortopedista, tem que ter ortopedista, tem que ter urologista, tem que ser o psicólogo, tem que ter o psiquiatra, tem que ter equipe de fisioterapia, tem que ter equipe de enfermagem, tem que ter equipe da uro. Então, assim, é extremamente complexo, mas gratificante, com resultado excelente, mas o que não pode é desanimar, parar ou deixar de fazer. Isso que realmente não pode acontecer. Então, Ricardo, vamos em frente, tá bom? Já respondi aí essa. Aqui, Rô Siqueira fez uma pergunta sobre hérnia. Manda de novo, porque são muitas. Aqui, ó, já falou. Ó, aqui, ó. Sorigé cervical em 3 hérnias, já falei. Até 2 níveis dá para fazer prótese, mais que 2 níveis tem que fazer híbrido. Ou 1 ou 2 de artrodese e 1 ou 2 de prótese, tem que ver caso a caso. Tá bom? Mas dá para resolver e ficar bom. Cervical, geralmente, o resultado cirúrgico é melhor. Tá bom? Lombar, o resultado já é diferente e na coluna torácica a taxa de complicação é alta. Então, cada região tem sua particularidade. Fiz artrodese de T6 a T10 devido a um câncer, fiquei paraplégica. Passei por radioterapia há 1 ano atrás, dou distinto 2 na barriga 24 horas por dia, são contrações que não passam. Então, Marcelo, assim, você assim, teve tudo de ruim, assim, entre aspas, em termos de gravidade, né? Porque um câncer que acometeu coluna e medula, precisou de uma ressecção, ficou com uma lesão, uma paraplegia para salvar sua vida com certeza. Então, assim, parabéns, você é um vencedor, independente de tudo, você venceu. E você ficou com um quadro de dor, provavelmente em decorrência dessa lesão tumoral. Não dá para saber se foi pela lesão tumoral, pela abordagem, pela ressecção, pela radioterapia, tem vários fatores, mas você ficou com esse quadro de dor crônica em decorrência dessa lesão. Às vezes existe a possibilidade de tentar fazer uma neuromodulação, um tratamento de neuromodulação voltado para isso. Outras vezes faz ressecção de alguns nervos sensitivos, dependendo da gravidade da paraplegia. Então, assim, existem opções de pelo menos tentar um tratamento. Se tiver muita dor e não conseguir fazer uma neuromodulação, pode tentar uma bomba de morfina, que vai ter o trabalho, a dificuldade, o trabalho do manuseio da bomba e da droga em si, da medicação, mas vai trazer alívio dos sintomas. Então, o seu caso é um caso que assim, sempre merece uma atenção especial até para avaliar
questão emocional, a questão psicológica, o que você quer, o que você espera. Tô cansado, preciso de um tempo, agora é a hora que eu quero acelerar, procurar alguma coisa, então preciso entender você melhor, mas espero que tenha pelo menos assim aberto uma luz aí. Lília Camelzin, se pode caminhar quem tem lombocetalgia, dor na lombar com irradiação para as pernas. Na fase aguda não, se tiver com muita dor, muito desconforto, muito incômodo, não. Aí é melhor esperar um pouquinho. Se já tiver naquela fase final, tive uma crise, estava muito mal, fiquei 5 dias ruim, agora já estou melhorando, já estou me sentindo melhor, aí poderia até ter, desde que a senhora já faça um acompanhamento médico, já entenda a sua doença, já tenha tido outras alterações. Aqui o Léo Ferro está perguntando se protusão pode ser tratada por bloqueio. Eu vou aproveitar a sua pergunta, Léo, só para fazer uma explicação baseada na sua pergunta, que é o seguinte. Podem ser tratados não, porque a protusão é um abaulamento do disco que comprime a raiz, a hernia de disco é um disco que explodiu. O que pode ser tratado com bloqueio é mais o sintoma. É a dor, é a inflamação, é a queimadura química, é a diferença de pH. Então, assim, esse processo inflamatório, ele pode sim ser tratado com o bloqueio. O sintoma pode melhorar muito com o bloqueio. Eu tinha uma dor insuportável, agora eu melhorei. Meu pé estava dormente, eu fiz um bloqueio e deixou de ficar dormente. Então pode melhorar o sintoma, não vai melhorar especificamente a doença. Tá? A doença precisaria de outras abordagens, mas o bloqueio a gente faz bastante, é excelente, o resultado é muito bom em muitos pacientes. Também é ruim ou não tão bom em outros. Então, como a gente começou falando aqui no começo da live, alguém fez essa pergunta, vai de caso para caso. Tem alguns que vão evoluir muito bem, tem outros que nem tanto, mas como é só uma aplicação de remédio, não tem grandes problemas, você passa para outras opções. Aqui, a Cláudia está perguntando aqui, por que as pessoas que fazem cirurgia da coluna, ou artrodese ou artroplastia, continuam ou pioram as dores lombar ou das pernas? Não é assim. A cirurgia da coluna, na grande maioria dos casos, ela não tem como principal objetivo tratar a dor. Se for para tratar a dor, você vai dar um remédio mais forte, um remédio mais forte, um remédio mais forte. O objetivo é tirar a compressão da medula e salvar o movimento daquela região acometida. Esse é o objetivo principal da grande maioria das indicações. Ou é uma dor intratável, que a pessoa não consegue conviver com aquela dor. Esse é uma outra indicação. Ou deformidades, instabilidades, malformações que geram inúmeras complicações relacionadas aos desvios, à tortuosidade e às deformidades extremamente graves que existem aí. O objetivo é esse. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, a gente consegue operar, resolver o problema e ainda melhorar a dor. Muitas vezes a gente consegue, muitas vezes não. Alguns pacientes muito graves, depois de feita a cirurgia, depois de reconstruída a estrutura, depois de reconstruir a estrutura da ponte, a gente pode tratar a fiação, que seria a dor, que seriam outras alterações. Mas primeiro tem que ser tratada a estrutura. Tratou a estrutura, resolveu o problema da estrutura, resolveu o problema da biomecânica, resolveu o problema da compressão, ótimo. Aí você pode ir buscando outras alternativas. Você pode ir buscando a neuromodulação, por exemplo, para que você trate a dor especificamente e não mais a doença ou o acometimento. Doutor Marlone, fiz cirurgia no início do ano, fiquei 3 meses na cama, perdi o movimento da parte superior da perna esquerda, não consigo chutar, dores horrorosas, não saio da cama. Boa sorte, Marlon, na sua cirurgia nova. Tomara que dê certo, que você consiga melhorar. Assim, nesse sistema, assim, eu não consigo te dizer muita coisa em relação ao seu caso específico, mas eu estou torcendo e mandando um pontamento positivo para que dê muito sério aqui. É comum ficar com a perna quente após a artrodese de lombar? Isso volta ao normal? Essa pergunta é interessante. É o seguinte. Depende da fase. Mas isso é neurônio, não é mais coluna. Você tinha uma compressão de uma raiz, comprimia, não passava sangue. Não ia oxigênio, a raiz estava infartando, perdendo tecido e morrendo no neurônio. Você descomprimiu ela, o fluxo sanguíneo volta, isso causa um desequilíbrio neuronal e pode causar, inclusive, um aumento de radicais livres de O2 e até uma lesão medular ou vascular ou de raiz. Isso é uma questão. A lesão da raiz, independente se for por esse mecanismo de reperfusão pós-cirúrgico ou se for pela própria compressão ou por qualquer coisa relacionada a isso,
Se você tiver uma lesão da raiz, da medula, do neurônio, você pode ter alterações autonômicas, que a gente chama, que são alterações de sensibilidade, alterações de sentir pressão, de sentir temperatura, de sentir tato superficial, de sentir tato profundo, de formigamento, então assim, de dor ao toque superficial da pele. A pele fica fria, a pele fica quente, alterar o trofismo, alterar o aspecto da pele, às vezes a pele fica seca, quebradiça. Então tem várias alterações que podem ser relacionadas em relação ao neurônio. Se essas alterações vêm logo no pós-operatório imediato, operou, descomprimiu e isso apareceu, muito provavelmente deve se recuperar em 90 dias, 6 meses. Se isso já tinha antes de operar, é uma incógnita. Pode melhorar muito, como pode melhorar pouco. Se já faz muito tempo que operou e não melhorou, dificilmente vai ter uma melhora sem ser feita outra atitude. Para esses casos, existe tratamento com remédio, existe a opção de não fazer nada, existe a opção de fazer neuromodulação, existem outras opções aí que a gente pode ir discutindo. Alguém que vai operar dia 9 de janeiro comigo. Vai dar certo. Tá certo? Vai dar certo com certeza. Nos vemos lá. Vai ser excelente, vai ser um prazer, vai ser uma honra poder operar você, tá bom? Então um abraço, fica com Deus. Cirurgia de listese grau 2, quais os riscos de L5-S1? Os riscos para listese grau 2 de L5-S1 é você ter uma lesão da raiz tanto durante o procedimento, como muito provavelmente por causa da sua doença em si. Então, se for fazer num bom hospital, com uma boa equipe médica, com tudo certinho, bonitinho, a chance de você ter uma complicação, ter uma lesão grave com uma listese grau 2 é muito maior não operando do que operando. Então, operando, a taxa de complicação é menor do que você viver com essa listese. Tem o risco de cair, bater, sofrer um acidente automobilístico. Então, assim, se realmente for uma listese grau 2, eu não estou vendo o seu caso, eu só estou discutindo hipoteticamente. Se for realmente uma listese grau 2, é uma doença de uma gravidade melhor que vale a pena realmente aí uma investigação e uma atenção especial. Doer a panturrilha, parece que eu treinei, pode ser em decorrência da crise que estou tendo na coluna lombar? É muito provavelmente, viu? Então, quando a gente tem a dor ciática, o nervo ciático ele é formado pela raiz de L4, L5, S1, elas se juntam, vão formar um nervo que é o nervo ciático, vai nascer aqui na polpa do bumbum, vai descer na região posterior da perna, panturrilha e pé. Comprimiu a raiz de L4, L5, S1, você pode ter uma dor do padrão de nervo ciático, que é essa dor que vai começar no bumbum, vai descer até o pé. Dependendo da porção do nervo que ela esteja comprimido, ela vai causar uma dor específica além da dor no ciático. Então, se você tiver a raiz de L5, principalmente, você vai ter o ponto. Vai passando os dias, no começo é a dor na perna inteira, ela vem localizando e fica uma dor mais intensa na panturrilha, se for a região de L5. Então, assim, sim, tem uma chance muito grande de estar relacionada com a questão da hérnia de disco. Mas existem outras alterações, pode ser uma alteração vascular, uma trombose ou uma coisa assim, então vale a pena um atendimento médico, um exame físico, palpar a panturrilha, fazer alguns testes para ver se o nervo ciático está realmente causando esse tipo de sintoma, além de fazer sua ressonância, seu tratamento e seu tratamento para a coluna. Luiz Carlos, estamos em Recife. Me acompanha, é importante consulta esclarecedora sobre nossa filha, que precisava de uma cirurgia urgente na coluna. A mesma ocorreu e a recuperação segue seu curso provavelmente. Que bom, Luiz. Fico muito feliz que deu certo e que ela tá bem e que ela tá se recuperando, tá certo? Então, assim, parabéns mesmo. Em relação à mielopatia cervical, tem. Sim, tem. Se a medula foi descomprimida, uma mielopatia cervical, se a medula foi descomprimida, a melhora mais importante vai vir nos primeiros 6 meses, mas você tem sim um potencial de se recuperando gradativamente e lentamente para até o final. Então, assim, não deixe de insistir, porque você tem um potencial de recuperação com certeza, desde que a compressão tenha sido retirada. Aqui a gente tem a Thalita, aqui ó, vamos lá, Thalita. Hérnia de disco extruso, tem possibilidade de melhorar apenas com exercício? Tem sim, mas aí você tem que avaliar de perto os sintomas, se você está tendo melhora ou não. Tinha uma dor excruciante, fiz no pronto-socorro, medicaram, melhorou parcialmente, estou meio anti-inflamatório, passei no cirurgião de coluna, fiz uma ressonância, estou com uma hérnia de disco extrusa, mas não estou morrendo.
Meu médico foi lá, adequou uma medicação, fez uma injeção de corticóide, eu melhorei 90% e agora eu venho melhorando gradativamente ou pelo menos não piorando. Aí vai fazer raio-x dinâmico, vai fazer eletroneuromiografia, começa a fazer fisioterapia, fortalecimento muscular. Deu 60 dias, 90 dias, vem apresentando melhor, a gente repete a ressonância, vê se absorveu o fragmento ou não. Com 6 meses repete de novo e com 1 ano. Se clinicamente estiver evoluindo bem, a gente pode ir tomando essa postura e muitas vezes a gente toma essa postura e muitos pacientes vão muito bem, outros não. Então assim, avaliar os sintomas nesse caso é fundamental. André, eu venho melhorando, ou não, eu piorei abruptamente, eu estava melhorando, mas eu piorei, tá insuportável, mesmo com medicação eu não consigo ter paz, aí a gente opera e resolve, assim, o resultado, na esmagadoríssima maioria das vezes, é bom ou satisfatório, assim, mesmo que a gente não consiga a perfeição, mesmo que a gente não consiga o 100%, a gente consegue resultados, assim, extremamente satisfatórios, e depois vai tratar dor, vai tratar outras alterações. Silta Borda. Doutor, hoje fui um neurocirurgião, estou com mais disco extrusa, protusa, degeneração das vértebras. Estou no aguardo da cirurgia, tenho 43 anos. Então, Sil, assim, eu não posso dar palpite nem discutir o seu caso, que eu não estou vendo o seu caso, mas 43 anos é bem novo, hein? Assim, tem que analisar direitinho que cirurgia vai fazer, quantos níveis vai fazer, por que vai fazer, qual é a consequência, qual é a complicação. Muitas vezes, assim, o mau resultado, entre aspas, ele vem por uma falsa expectativa, por você ter uma expectativa que às vezes o médico não consegue te dar, precisa de um milagre. Então, assim, a expectativa é um dos fatores que pode trazer um mau prognóstico. Então, já que vai ter que fazer, conversa direito, pergunta, tira suas dúvidas, se interesse, comente, leia a respeito, tá certo? Então, assim, essa coparticipação é super importante, tá? Tá perguntando aqui, já era para eu ter operado, melhorou com bloqueio, mas eu tenho medo. Cuidado, se realmente for uma compressão grave, você pode ter um quadro de dor crônica complexa e intratável, e aí realmente a coisa fica difícil da gente conseguir uma abordagem cirúrgica ou uma melhora efetiva depois que seu quadro virou um quadro de dor crônica intratável. Então, assim, como você mesmo colocou na pergunta, o medo que dá realmente é perder o tempo cirúrgico e acabar tendo uma complicação aí, porque não conseguiu aproveitar o momento certo de operar. Por outro lado, talvez operando você apresente uma melhora. Então, assim, a individualização é importante e eu sempre bato na tecla do bom senso. Outra coisa, ninguém conhece seu corpo melhor do que você, então assim, entenda os sinais. Às vezes eu falo para o paciente, não é me enganar eu, André, médico, é se enganar. Me enganar não tem problema, você vai falar, eu suponho que você esteja falando a verdade, não tem que você me enganar. Você faz regime? Faço, mas não faz. Não dá nada para mim como pessoa. A questão não é me enganar, é se enganar. Você tem que ver, você tem que olhar, você tem que entender, você tem que parar, você tem que assimilar para você falar, não tá bom. Olha, eu tenho 43 anos, assim, o rapaz de 43 anos está lutando MMA profissional no UFC, eu tenho 43 anos, não consigo dar uma volta no quarteirão. Alguma coisa está errada. Por isso que a gente faz essas lives, por isso que a gente discute, por isso que a gente vem conversando, vem tentando trazer um pouco mais de conhecimento possível dentro do que a gente consegue passar ou transmitir através desse tipo de interação. Mas o objetivo é que vocês saibam o que está acontecendo, tenham um diagnóstico precoce, procure tratamento, adeque as funções para que o problema seja resolvido no momento inicial e não num momento mais tardio. Então, assim, a prevenção é o fator principal. E quando a gente fala de coluna, a gente está falando de perda de peso, atividade física, fortalecimento muscular, acompanhamento multidisciplinar, controle da alimentação, controle da dieta, atividade aeróbica para aumentar a frequência cardíaca, favorecer a desobstrução das artérias, controle de peso, controle de resistência à insulina e todos os bem-estar que esse tipo de atividade, de abordagem ou de estilo de vida possam ter. Aí muitas vezes o pessoal me pergunta, às vezes eu falo isso, o pessoal fala assim, mas você é magérrimo? Não sou. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou.
mas o meu índice de massa corpórea está dentro do que é o normal, eu aceitável, e eu luto contra a balança todo dia. E é super difícil para eu fazer exercício, eu saio me matando, me arrastando, mas todas as vezes eu volto satisfeito. Então, assim, eu não peço para vocês fazerem nada que eu não faço, e eu nunca disse que é fácil para mim. E nem que eu consegui atingir o ápice do que eu poderia atingir. Assim, eu me cobro todo dia para tentar melhorar cada vez mais. Assim, é isso que eu acho que cada um tem que fazer. Assim, a questão da atividade física e da prevenção, isso daí, assim, não tem como a gente fugir dessa linha de raciocínio, dessa linha de acompanhamento. A Aline aqui, eu fiz uma cirurgia de artrodese com 15 anos, eu acho, porém estou com dor irradiando para a perna. Aí tem que fazer uma ressonância, avaliar, ver se tem algum ponto de compressão ou não, como esse ponto de compressão está acontecendo ou não, e a partir daí a gente programar um tratamento para você. Eu vou parar para essa pergunta, que é super importante. Poucas vezes a gente falou disso, mas vamos falar disso hoje. Ele diz que na cervical lombar, estou há anos aguardando cirurgia na fila do SUS. Sinto dormência nos pés e choque nas mãos. Então, José, infelizmente, essa é a realidade do país que a gente vive. Eu só tenho a lamentar, você entendeu? Até porque eu sou cidadão desse mesmo país que você vive. Entendeu? Então, assim, eu me sinto tão mal quanto você, porque eu posso realmente precisar desse atendimento. E se você tiver um atendimento como um trauma, um politrauma, uma urgência, tiver um infarto, alguma coisa assim, e for atendimento pelo serviço de SAMU ou serviço médico de urgência, você não vai ser levado para um hospital particular no momento da emergência, você vai ser levado para um centro de referência público. Então, assim, pelo menos no atendimento do primeiro momento. Então a gente tem a obrigação de brigar por uma saúde melhor. Eu sinto muito, eu gostaria que você já tivesse sido operado e seu problema já tivesse sido resolvido. Mas não é o que a gente vê na realidade nos hospitais brasileiros. Inclusive um trabalho publicado pelo nosso grupo da Faculdade de Medicina do ABC, que o tempo da fila de espera no SUS para tratamento da deformidade aumentava em média, se eu não me engano, 21 graus. A doença ficava 21 graus pior até que, desde que você desse o diagnóstico e pedisse autorização para operar para o Estado, você conseguisse efetivamente operar aquela criança. Então, assim, eu compartilho da sua frustração, assim como cidadão brasileiro, gostaria que fosse muito melhor do que é, e aí a gente tem que aprender a escolher adequadamente os nossos governantes. Coisa que eu acho que a gente não está fazendo bem, porque senão a gente estaria melhor do que o que a gente está. André, e qual que é o seu posicionamento político? Não tenho. Assim, meu posicionamento político é ser médico. Eu só estou dizendo aqui, como cidadão, que eu gostaria que a gente tivesse um sistema único de saúde melhor. Só, único e exclusivamente. E eu acho que a gente tem que crescer como sociedade, como país, e tentar buscar isso também. Que a gente pede rua, a gente pede asfalto, a gente pede várias outras coisas, às vezes a gente tem que pedir mais saúde, atenção médica, outros profissionais. Então tem que ter fisioterapeuta, tem que ter nutricionista, tem que ter gente que oriente, higienização, limpeza, assistente social. A gente tem várias coisas relacionadas à saúde que a gente tinha que ter um atendimento melhor e infelizmente a gente não tem. Então, José, estou torcendo para que dê certo, que a sua fila acabe, tá? Assim, o tempo está acabando, eu vou responder mais 3 e aí a gente vai ver o que a gente vai fazer da próxima. Aqui, olha quem eu achei aqui. Seu Marcelo, certo? Assim, um dos maiores oficiais que esse país já viu, fez uma homenagem super bonita para mim. Eu vi no Instagram, seus companheiros me mandaram escondido, eu não quis repostar no meu Instagram porque eu achei que pudesse invadir a sua privacidade para você ser uma pessoa tão importante no que você faz. Mas fica aqui meu agradecimento pela homenagem lá. Fiquei muito feliz de ver você trabalhando em condições assim de pelo menos exercer o mínimo que a sua granditude merece aí. Eu acho que é isso. Eu acho que assim, o básico que a gente tinha para responder é isso. Eu acho que a gente conseguiu abordar vários temas aí. Isabelle, 63 graus torácica, teoricamente tem que sentar para conversar com o seu especialista, porque a chance dessa deformidade progredir é enorme, mas não proibiria o seu Muay Thai. Mas assim, ou a sua arte marcial, o que seja, mas isso daí tende a ir progredindo
e pode se tornar algo maior no futuro, então você precisa ser avaliada para entender qual é o padrão, se é congênito, se é neuromuscular, se é idiopática, se tem malformação associada ou não. Se o caso é interessante, melhora, merece ser estudado. Então, assim, hoje a gente quis fazer esse formato assim, um pouco diferente, de tentar responder o maior número de perguntas possíveis. Eu queria ter sido mais sucinto para responder cada uma delas, para poder responder o maior número de pessoas possíveis. Algumas eu não consegui. Os próximos a gente provavelmente vai voltar aquele padrão que a gente tinha antes, então a gente escolhe um tema, coloca a caixinha de perguntas, discute a semana inteira e depois a gente vem aqui e tenta fazer algo mais explanado e menos interativo. Hoje a ideia realmente foi fazer algo mais interativo. Boas festas para todos os que eu ver ainda até o final do ano. Ótimos os que eu não vier a ver. Obrigado, Cadu. Cadu, parabéns, obrigado, meu amigão. Excelente cirurgião de coluna, uma clínica maravilhosa, faz deformidade. Está comigo lá no Hospital Sírio-Libanês, no Núcleo de Medicina Avançada. Então, quem quiser procurar lá, um abraço, Cadu. E é isso aí, tá bom, pessoal? Assim, boas festas para todo mundo. Vamos ver se a gente começa ano que vem aí com o pé direito, tá certo? Vamos ver se a gente começa com bons frutos, boas energias, pensamento positivo para a gente conseguir produzir, ter um ano bom. Quem tiver com dor ou sofrendo, não espera virar o ano que vem, corre atrás, já faz os exames, se programa. Ano que vem é atividade física aí desde o começo do ano. Não vamos cair nessa história que o Brasil não começa só depois do carnaval, vamos começar mais cedo esse ano, porque a gente perdeu 2020. Eu acho que é isso. Agradecer o pessoal da minha família, meus filhos, minha mulher, pela paciência. Hoje já é o 4º ou 5º turno de atividade diferente. Então, agradecer a eles aí. Um beijo na minha mulher, te amo, um olho nos meus filhos, tá bom? Então, pessoal, boa noite aí. A gente se vê e até a próxima, tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau. Ótimo, doutor, muito bom.